segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já todo está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com esta celebração desta noite, nós iniciamos o grande mistério da nossa fé, o Tríduo Pascal. Né? E como nós acabamos de estudar na primeira leitura, nós vemos que a Páscoa é passagem. Passagem. Deus que passa no meio do Egito e livra o povo de Israel da escravidão. Essa foi a Páscoa dos judeus. E a Páscoa de nós cristãos, que hoje estamos iniciando, celebrando esta Santa Missa, também é a passagem. A passagem de
assumiu a nossa condição, Deus que se encarnou, que assumiu a nossa condição, que se rebaixou e hoje ainda ele vai passar pela morte. Porque hoje, para os judeus, o dia começa a entardecer o dia anterior. Quando nasce as 3 primeiras estrelas, então já é um novo dia. Então, para os judeus, hoje é sexta-feira. É a sexta-feira que o Senhor vai morrer na cruz. Daqui a pouco mais, vamos celebrar às 3 horas da tarde de amanhã, a sua morte, a sua paixão. Jesus passa. Ele passa pela morte. Para quê? Para, nós vamos celebrar depois do sábado, a sua vitória, para levar a nossa humanidade ao mais alto dos céus, ao mais alto de Deus, à presença de Deus mesmo. Essa é a passagem do Senhor. E nessa passagem do Senhor, na Páscoa, que hoje nós estamos iniciando, vamos celebrar intensamente esses 3 dias, neste dia, nesta missa, que o Senhor celebrou com os seus discípulos, a última ceia. Ele deixou, meus queridos, 2 sinais maravilhosos da sua presença entre nós. Jesus que passa pela morte, passa e ressuscita, não para ficar já distante de nós, mas para ficar muito próximo de cada um de nós. Já não num lugar determinado como ele ficou, na Palestina, em Jerusalém, em Israel, mas em todos os lugares. Jesus, meus queridos, ele passou, ele subiu aos céus para permanecer conosco. E essa missa nós celebramos os 2 sinais mais claros da presença do Senhor no meio de nós. O primeiro sinal dessa presença é a Eucaristia. O Senhor que passou, mas ficou. São Paulo vai dizer na segunda leitura, que bonito. O que nós recebemos é o que vos anunciamos. E na última ceia, o Senhor tomou um pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos. Toda vez que a gente faz isso, isto é o meu corpo. Da mesma forma, ele tomou o cálice, partiu, deu a seus discípulos. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em minha memória. E até que eu venha. O Senhor, meus queridos, ele permaneceu na Eucaristia. E a Eucaristia é a certeza da presença viva de Jesus no meio de nós, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá força, que é remédio, que é medicina, que nos cura, que nos salva. É a presença viva do Senhor Jesus no meio de nós. É pela Eucaristia que o Senhor permanece. E hoje, nessa missa, nós celebramos o dom da Eucaristia. Por isso, a igreja vai afirmar que a igreja vive da Eucaristia. Todo o bem espiritual da igreja está na Eucaristia. Porque a Eucaristia, meus queridos, é o próprio Senhor, é o dom de si. O Senhor que hoje vai entregar a sua vida na cruz para nos redimir. Hoje, ele entrega o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar, para nos dar força. A Eucaristia. Eu lembro, nós vivemos todos a pandemia, E foi um momento muito terrível, a pandemia, que ninguém podia ir à missa, Eu lembro que a Páscoa de 2020 foi terrível. A gente estava lá em Magé e a gente celebrava com a câmera, Não tinha ninguém. Magé? Que 1 ano atrás tinha 4 mil pessoas na missa. Então a gente celebrava com a câmera. Eu lembro que uma vez eu conversando com o rapaz, me marcou muito, E ele me dizia, Mário, nesse tempo eu vi quanto eu necessito da Eucaristia. Como é ruim a gente ficar sem Eucaristia.
entendi, Padre, que eu preciso da Eucaristia para ser um homem melhor, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor. E como a Eucaristia me fez falta. Meus irmãos e minhas irmãs, foram tempos terríveis. Infelizmente, até hoje tem gente que se acostumou a ficar sem a Eucaristia até hoje televisão de casa. Mas isso é importante, meus queridos, para nós. No dia da sua instituição, qual valor tem a Eucaristia para mim? Hoje, e qual valor que eu dou para a Eucaristia? Todo bem espiritual da igreja está na Eucaristia, no corpo e no sangue do Senhor, no mistério da sua entrega para nos salvar. Qual é a importância da Eucaristia para nós? Porque Jesus, Ele permaneceu conosco justamente na Eucaristia. E o valor que nós damos à Eucaristia é o valor que nós damos a Jesus. Pode ter certeza disso. Nós somos católicos. Nós trazemos a tradição que recebemos de Paulo, dos apóstolos. Nós atualizamos essa missa, a primeira missa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Nós temos a Eucaristia. Qual o valor dela na nossa vida? Que possamos renovar nessa passagem de Jesus, que também é a nossa passagem, é a nossa libertação, é a nossa vitória. Renovar o nosso amor pela Eucaristia, o nosso zelo pela Eucaristia, que possamos ser homens e mulheres católicos, cristãos, apaixonados pela Eucaristia, que não vivem sem a Eucaristia, que a buscam com todo zelo, com todo amor, com toda força, porque sabe que nela está o Senhor, e sabe que é somente com o Senhor que nós vamos conseguir um dia também fazer a nossa passagem definitiva para o reino dos céus. E a Eucaristia, instituição. Hoje nós celebramos o dom maravilhoso da presença de Jesus no meio de nós. E hoje nós celebramos outro dom espetacular, maravilhoso, da presença de Jesus no meio de nós, que é o sacerdócio ministerial. Jesus, que nesta ceia lavou os pés, já acabou lavar os pés de alguns homens, mas que nessa ceia lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Eu, sem dúvida nenhuma, me sinto muito bem representado nessa última ceia, Pedro, Tiago e João, porque foram os meus pés que foram lavados. E graças a Deus, queridos, o dom do sacerdócio. Tem gente ainda hoje que às vezes olha para o padre e diz: ai, tadinho do padre, pobre coitado, não tem família, não tem ninguém, que pena, que dó, não tem mulher, não tem filho. Sabe de nada, inocente. Que maravilha. Eu me lembro, uma vez o padre Moura, né? Uma mulher enjoada no Evangelho. Ela um dia chegou para mim: meu padre, eu estava jantando, eu estava lá perto, chato demais. E ele olhou para mim: meu padre, imagina você casando com uma bruxa dessa. Foi engraçado. Padre Moura, eu tive com ele. Mas, meus queridos, sacerdócio não é para pobre coitado, não. Pelo amor de Deus, não existe maior alegria na minha vida do que ser padre. Porque foi para mim que o Senhor disse: fazer isso em memória de
É um grande dom, é uma grande graça que eu, miserável, recebi do Senhor e que trago esse tesouro em vaso de barro. Por isso, reza essa missa de modo especial para o meu sacerdote e peço para a minha paróquia, reze por mim, porque a luta é grande, as tentações são muitas, mas rezem, por favor, porque eu, Padre, nós, Padre, somos pecadores, somos limitados, somos falhos. É tão triste quando o Padre deixa o ministério. Não tenha dúvida, querido. Isso pode acontecer com qualquer um, hein? Qualquer um. O senhor pode julgar o irmão que deixou o ministério, pode acontecer comigo. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa: nesse dia que nós celebramos o ministério, se eu tenho uma desgraça dessa acontecer na minha vida, por qualquer motivo que seja, saiba, eu vou me tornar o homem mais infeliz deste mundo. Mais infeliz. Mas para que isso não aconteça, para que o Senhor me dê força, nos dê força para permanecermos fiéis a Ele. Pai, é o amor do coração de Deus. Que maravilha é receber esse dom e essa graça. E aí está, não se engane disso, a minha felicidade. Então eu sou coitadinho, eu sou o mais feliz de todos os homens. Pode ter certeza disso. Sacerdócio e a Eucaristia. A Eucaristia que nos vem pelo sacerdócio e o sacerdócio que é instituído no dia da Eucaristia. Esses são os grandes sinais da presença de Jesus no meio de nós. E a presença da Eucaristia e a presença do sacerdócio no nosso meio nos leva a uma realidade fundamental. Nos leva à comunhão. A Eucaristia é para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E o sacerdócio numa paróquia é um vínculo de comunhão de toda aquela comunidade, de toda aquela localidade. É bonito que toda missa a gente fala o nome do Papa, do nosso bispo, que são os vínculos de comunhão de uma só igreja, meus queridos. O Senhor nos deixou a Eucaristia e o sacerdócio para que nós possamos viver em comunhão. E foi por isso que Ele lavou os pés dos discípulos hoje, para que eles seguissem o exemplo e lavassem os pés uns dos outros. Essa é a grande graça que nós temos que pedir, porque esse é o maior testemunho que a igreja pode dar neste mundo. Uma igreja de comunhão, que não é igual, mas comum com o outro, porque ninguém é igual, mas que busca viver essa comunhão. E a maior tristeza da igreja é quando nós somos causa de divisão, quando a igreja é dividida. Qual é a maior chaga do cristianismo, meus queridos? É a sua divisão entre protestantes e católicos, entre católicos e ortodoxos. Essa é a pior chaga do cristianismo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E esse Evangelho de João, Jesus vai continuar. E Jesus vai rezar. Para que Jesus vai rezar? Para que eles sejam um. Comunhão. Vamos aprender de Jesus, queridos, a lavar os pés uns dos outros. Papa Francisco, numa homilia dessa missa, ele dizia para os padres: não sejam cabeças duras, como Pedro. Deixa-se lavar os seus pés por Jesus. Deixe-se. Porque somente quem se sabe lavar os pés é capaz de lavar também os pés dos outros. E o Senhor já lavou nossos pés sujos no nosso batismo. O Senhor já nos lavou nossos pés sujos no sacramento da penitência. E nós também possamos lavar os pés uns dos outros. E eu lanço um grande desafio para toda a minha paróquia. Hoje eu vou lavar os pés agora de alguns homens aqui. Quando você for para casa,
Aí sim, meus queridos, nós vamos estar vivendo os frutos desta noite. A Eucaristia sacerdócio. Aí sim, meus queridos, nós vamos estar buscando viver aquilo, essa presença de Jesus deseja para cada um de nós. A comunhão, a unidade. Aí sim, meus queridos, nós vamos estar preparados para viver a Páscoa, a passagem de uma vida nova, vida renovada pelo poder do Senhor no nosso meio. Portanto, repito, não tenha medo, faça essa experiência. Lave os pés dos outros da sua casa e deixe essa comunhão invada a família, o matrimônio, o relacionamento de todos vocês. Porque, repito, é Páscoa, é passagem. O Senhor nos chama a passar com Ele para esta vida. Louvado seja